Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Você que está nos acompanhando semanalmente discutir os impactos da tecnologia na sua vida, sabe que o Sociedade Digital está lá no Panflix e é possível assistir ao programa no aplicativo da Pan, junto, claro, de toda a programação, todos os programas que você está acostumado a ver e ouvir estão lá no Panflix. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um setor que está sendo transformado e eu ouso dizer que não é lentamente, não é uma transformação lenta. Tem muita coisa acontecendo no universo do sistema financeiro. A gente vai falar hoje sobre o Open Bank e vamos falar um pouquinho também sobre os pagamentos instantâneos. Tem muito de tecnologia, tem muito de mudança na regulação, na forma como as coisas acontecem e tem muito de impacto na sua rotina, na sua vida e na forma como você consome serviços aí de instituições financeiras, que agora, com essa nova fase iniciando aqui no Brasil, vão receber a companhia de outras empresas que entram no segmento para também disputar a atenção dos consumidores. Muita coisa para a gente discutir e, é claro, meu parceiro de sempre, André Miceli, já está conectado nessa nossa ponte aérea. Tudo bem, meu velho? Mais um risquinho na parede por aí? Mais um risquinho na parede, mas início de outubro, final de setembro, vou aí gravar nossa ponte aérea local, meu amigo. Então pronto, aí eu vou fazer os risquinhos então para contar os dias até a gente conseguir voltar a fazer o Sociedade Digital presencialmente. É verdade. Vamos falar fazer sobre o nosso levantamento. Como é que é? Desculpe. Tá na hora de fazer o nosso levantamento ali do período pandemia. Exato, fazer o balanço, o que foi o período no bunker. Bom, e para esse nosso papo, um convidado muito especial, um cara que vem tratando desse assunto já há algum tempo, participando de muitos eventos, tem visto nas redes sociais, no LinkedIn, tudo quanto é canto, ele se posicionar e discutir os impactos disso tudo para todos nós, e aí, por isso o tema é absolutamente apropriado para essa conversa com o Rodrigo Borges, que já está conectado conosco, advogado especializado em fintechs, um cara que acompanha esse universo muito de perto e que vai nos ajudar a entender toda essa celeuma, que é uma celeuma boa, pelo menos a princípio, né, Rodrigo? Você me diga se eu estou sendo otimista demais, tudo bem? Oi, Aros, André, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer participar de novo aqui com vocês, ainda mais falando de um tema tão relevante que vai trazer tanto impacto, a gente espera, né? Tanto ao mercado quanto aos consumidores, principalmente. Deixa eu começar perguntando, então, sobre algo que me parece confuso numa primeira leitura, mas depois que a gente explica o beabá, fica fácil da galera entender. Nós temos um debate, uma discussão aí no Banco Central sobre o Open Bank. E, em paralelo, nós temos o lançamento de uma nova funcionalidade, vou chamar assim para simplificar, para transações financeiras, que são essas transações instantâneas, que no Brasil se batizou de Pix, não é? Que já está aí aos 45 do segundo tempo para entrar no mercado, já está uma correria louca dos bancos para mostrar para os consumidores que podem assinar aí esse serviço. Então eu queria começar, Rodrigo, que você fizesse essa distinção para nós. O que é o Open Bank e por que ele já começa a mexer com a cabeça dos executivos nas instituições financeiras, e aí depois a gente fala sobre o Pix. Vamos começar pelo Open Banking. Perfeito. E mais um ponto só para adicionar nesse caldeirão de novidades é a LGPD, que também acho que vale. Que entra como cereja do bolo, né? Exatamente, muita mudança em pouco tempo. Mas vamos lá, o Open Banking, ele surgiu, o conceito de Open Banking surgiu no Reino Unido, quando o órgão de defesa de defesa econômica, lá, seria o equivalente ao CAD aqui no Brasil, ele desenvolveu uma sistemática na qual ele entendia que os bancos deveriam possibilitar o compartilhamento dos dados dos clientes,
mediante, obviamente, o consentimento dos clientes, e que isso geraria um maior fomento à criação de novos players e novos produtos, facilitando a experiência do usuário. E aqui no Brasil, o Banco Central, acompanhando essa evolução do que aconteceu no Reino Unido, ele publicou em 2019 as instruções iniciais do que seria o Open Banking. O Open Banking é a possibilidade de compartilhamento de dados, dentro daquele conceito muito que a LGPD traz, que os dados passam a ser titulados pelo detentor da informação e não mais pelas empresas. Então, eu, como sendo o proprietário originário das informações, eu tenho a liberdade de compartilhar esses dados com outras empresas do setor financeiro ou não, que me permitam ter experiências melhores de uso e, consequentemente, uma redução de custos aí e uma oportunidade de negócios muito maior. Essa é a questão do Open Banking. Então, é a abertura dos dados. Então, seria o que a gente chama, a tradução literal, né, que seria um sistema bancário aberto, é justamente isso, a possibilidade de compartilhamento de informações dos clientes mediante o seu consentimento. Tem uma visão equivocada, certamente, do mercado, que Open Banking e Fintech se confundem. Em alguns momentos, em algumas aulas, lá, meus alunos, Fundação Getúlio Vargas, já me perguntaram diversas vezes se são a mesma coisa, se é simplesmente o fato da gente falar sobre um mercado bancário mais aberto, ou, se não, se é conceitualmente diferente. Eu queria, Rodrigo, primeiro que você explicasse as diferenças conceituais entre esses dois modelos e depois falasse um pouquinho dos riscos que existem nessas conexões. Quando a gente está falando de serviços bancários expostos via APIs, que são interfaces de programação, então os bancos vão criar ali uma camada de sistemas que vai permitir expor os dados dos usuários, e esses dados vão poder ser consolidados por outras fintechs ou por aplicativos do próprio banco que vão acessar informações bancárias desse cliente em outras instituições. Então, explica conceitualmente como essa história toda funciona, por favor. Isso que você colocou, André, é bem verdade. Então, muita gente imagina que o Open Banking significaria o fim dos bancos, com a vinda de várias startups, fintechs. Eu vejo um pouco diferente. O conceito do Open Banking, como bem regulado pelo Banco Central, ele vem nessa linha de API. Então, o que seria isso? Os bancos vão ter que trabalhar ali na criação de protocolos, de interfaces de comunicação com outros players. O que isso significa é que pequenas empresas como startups ou fintechs poderão criar produtos e ofertarem aos clientes dos bancos que hoje eles têm uma dificuldade por desconhecer o perfil desse cliente. No caso do Reino Unido, é muito fácil a gente verificar isso, como ele já acontece há alguns anos. Lá surgiram várias empresas de empréstimos diretos. Por quê? Uma vez que eu tenho a informação do cliente, uma vez que eu, cliente, tenho a possibilidade de compartilhar os meus dados bancários com terceiros, eu permito que uma empresa terceira enxergue a situação e possa, por exemplo, identificar que eu vou entrar no cheque especial e me ofertar um produto financeiro, um crédito mais barato do que aquele que o banco me ofertaria tradicionalmente. Então, o banco ele acaba virando um marketplace de produtos financeiros, mais ou menos seguindo a linha do que a gente viu na questão dos ativos. Então, a gente viu as plataformas que são verdadeiros hoje marketplaces de produtos financeiros. Isso possibilitou, na questão bancária, vai possibilitar que os bancos abram ali as informações dos clientes, com os clientes concordando, para que fintechs, então empresas que trazem inovação tecnológica para o setor financeiro, possam ofertar novos produtos, facilitando ali a vida dos clientes. Agora, a gente está acostumado a associar esse ambiente que o Open Banking concentra, o que viabiliza, vamos dizer assim, a gente enxerga ele como um ambiente de maior eficiência, de menor atrito para o consumidor e de maior competitividade, por consequência. A gente tem visto nos últimos anos o crescimento acelerado da presença das fintechs no ecossistema financeiro
algumas delas já brigando desde lá atrás pela licença para operar como banco, e aí conseguiram, viabilizaram esses bancos, e a gente tem visto uma migração. Ela não é talvez o abandono da instituição financeira tradicional para migração para essas fintechs, mas o cliente já começa a existir nos dois universos. Ele vai ciscando ali na fintech, enquanto preserva de um modo mais conservador. Afinal de contas, com dinheiro todo mundo acaba tendo o pé atrás, então o cara mantém ali onde está a confiança, onde está o histórico dele, mas ousa naquele outro espaço e vai testando a qualidade, enfim, as vantagens que surgem. Em termos de competição, e sabendo que a gente tem no caso do sistema financeiro, tem sempre um protecionismo, as amarras elas são muito mais rígidas do que em outros setores, a gente viu isso com criptomoedas, por exemplo, e tudo mais. O que a gente pode falar sobre competição? Há mais espaço para essa competitividade, há mais espaço para que esses novos players cheguem inovando de fato, ou o que a gente vai ver é a empresa já tradicional criando um spin-off dela mesma para se vender como nova dentro daquele universo. O que você aposta dentro dessa realidade? Eu aposto, Aros, que a gente vai ver um pouco dos dois, no seguinte sentido. Como o André tinha colocado, e até eu acabei esquecendo de comentar isso, com o compartilhamento dos dados, aquela empresa que recebe, então a fintech que vai receber os dados, ela se torna responsável por um eventual caso de vazamento desses dados. Então, naturalmente, ela precisa possuir sistemas de segurança e de controle dessas informações bastante rígidos, sobretudo se a gente somar a questão da regulação do Open Bank do Banco Central com a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor muito em breve. Olhando essa questão da competitividade, naturalmente, novas empresas, o banco ele está focado, aquele elefante branco, né? Aquele navio gigante que é difícil de manobrar. Então, uma inovação, às vezes, dentro de um banco, ela é muito complicada. Então, isso permite que fintechs, empresas inovadoras, criem modelos de negócio. Mas eu não descarto a possibilidade de, naturalmente, à medida que um player desse crescer e começar a mostrar relevância, os bancos, vendo a possibilidade daquilo gerar uma eventual concorrência, de passarem a concentrar novamente esses pequenos players, as pequenas empresas inovadoras, sobretudo em razão do caixa que esses bancos possuem. De novo, uma coisa importante da gente lembrar aqui é que, na minha visão, eu não acho que o Open Banking vai significar o fim dos bancos. Ele vai aumentar a competitividade, ele vai permitir que novas empresas surjam com modelos de negócios inovadores. Mas os bancos, hoje, eles já têm os clientes deles, eles já têm o acesso a toda essa base, então eles poderiam simplesmente permitir que esses novos players se conectem à sua base já existente, agregando um maior serviço, de forma que eu, consumidor, não vou ter interesse de deixar o meu banco à medida que ele permitir que eu utilize outros serviços ali dentro da própria base dele. Então, eu acredito que os bancos vão mais por aí, que é uma forma de você permitir a entrada de novos players, mas segurando, de certa forma, o cliente naquele conceito de one-stop shop, né? Concordo com essa visão do Rodrigo e acho que vocês dois acabaram tocando em pontos importantes nos motivos pelos quais as coisas tendem a ser reescritas. O one-stop shop e a diminuição do atrito estão diretamente relacionados aos serviços que vão ser expostos de dados por essas APIs, por esses bancos através dessas APIs, e vão ser consolidados, seja em startups que já pertencem a algum banco ou startups que efetivamente estejam entrando no jogo. Eu não acho que a gente vai viver aquela história que o Maquiavel gostava de dizer, que as coisas precisam mudar para continuar como sempre foram. Essa definitivamente não é um caso desses. Esse não é um caso desses, na minha opinião. Talvez a gente ainda não esteja com uma visão tão clara do impacto que isso pode trazer no longo prazo. É mais ou menos como se a gente estivesse olhando a Amazon no início ali dos anos 2000. É uma loja de livro, um varejista, e aos poucos o que foi acontecendo ao
se juntarem novos conceitos, novas funcionalidades naquela loja, até que ela virasse a loja de tudo, o marketplace, enfim, no caso específico da Amazon, de ter redesenhado, inclusive, o formato de venda de infraestrutura de tecnologia, acho que a gente vai enxergar isso no Open Banking também. Quando a gente começar a olhar empréstimo peer-to-peer, pessoas emprestando para pessoas, instituições menores emprestando para pessoas, o aumento do crédito pode se relacionar com o aumento do consumo, e o aumento do consumo tem relação direta com o desenvolvimento do país. Enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer num futuro que, na minha opinião, é muito mais utópico do que distópico. A gente deve encontrar soluções muito interessantes e deve criar uma situação, um cenário mais inclusivo também. É uma tendência que o sistema bancário fique mais democrático. Isso que você está dizendo é importante, e aí para materializar isso de alguma maneira, né, para quem nos acompanha, quando a gente fala sobre esse compartilhamento de dados, e esse exemplo aqui que eu vou dar foi apresentado pelo próprio Banco Central em uma das coletivas entrevistas que foram concedidas ao longo do tempo. Ele diz o seguinte: olha, eu estou prestes a entrar ou já entrei no cheque especial na minha conta, né? Então, há a possibilidade ali de que, havendo o compartilhamento das informações, de novo, autorizado por mim, consumidor, dono daquelas informações, cedir aquilo para outras empresas para que elas possam trabalhar de modo a oferecer soluções para a minha questão. Vem uma outra empresa X, que não o meu banco, e diz assim: olha só, temos aqui um crédito pré-aprovado para você com juros muito menor do que você pagaria no teu cheque especial. Quer cobrir tua conta? Então, é esse tipo de triangulação a que se refere a história do Open Bank. Também no caso de investimentos, eu sei que o cara tem um potencial X, porque eu já acessei aquela base. Pô, vem cá, eu tenho esse produto, você não quer dar uma olhada? Acho que ele é o teu perfil. E esses negócios começam a funcionar. Ele é um problema na medida em que, e aí o Rodrigo lembrou muito bem no início da fala, a gente está falando sobre dados absolutamente sensíveis, né? Inclusive, se tem algo mais íntimo do que a tua conta bancária. Então, poxa, você tem ali uma sensibilidade importantíssima com esses dados, e é por isso que a gente está falando sobre camadas e mais camadas de proteção, certificações para que as instituições financeiras conversem a mesma língua. O Banco Central está prevendo aí pelo menos 4 ou 5 fases de implantação desse chamado Open Banking brasileiro. Então começa agora em novembro de 2020 para terminar só lá em novembro, outubro de 2021, ou seja, um ano praticamente de implantação. Por quê? Porque as instituições financeiras vão precisar falar todas a mesma língua, para que a empresa X identifique um potencial Y num cliente de uma outra empresa e essa triangulação aconteça. Então, é sobre isso que se trata. A gente está falando sobre dados muito sensíveis, que vão precisar ser observados com todas as regras de proteção do sistema financeiro, não são poucas, e também sob o olhar atento do que diz a Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Defesa do Consumidor e por aí vai. Então, é um cenário muito sensível, mas acho que para materializar isso que você estava dizendo, André, esse exemplo é pertinente. Ou seja, eu cedi as minhas informações para o mercado e a empresa foi lá e disse: olha, tem uma possibilidade de crédito pessoal aqui para você com juros muito melhores do que o do cheque especial. Topa? É disso que a gente está falando. Agilidade nessa troca entre consumidores e as empresas, né, Rodrigo? Haroldo, nessa linha tem uma questão muito se discute sobre o quanto o Open Banking impactaria na questão dos desbancarizados, ou seja, aquelas pessoas que não têm conta em banco. Eu vejo uma outra questão mais relevante, não é o desbancarizado, mas sim o que a gente chama de underbanked, aquele que é bancarizado, mas tem um acesso limitado aos serviços financeiros. Por meio do Open Banking, eventualmente, como você bem colocou, um terceiro vai poder ofertar para mim um produto que faça sentido para mim, e às vezes o meu próprio banco ou ele não tem aquele produto, ou é caro para mim, ou eu não tenho visibilidade daquela opção. Então isso é uma coisa bastante interessante. E na questão de competitividade que o André estava colocando,
o Banco Central, antes de publicar a norma relativa ao Open Banking, ele fez uma consulta pública. Então ele apresentou uma minuta ali de regulação para que as pessoas apresentassem, qualquer pessoa apresentasse comentários em relação à minuta. E o que me chamou a atenção, você consegue verificar lá no site do Banco Central, você tem players como o Google comentando ali as normas relativas ao Open Banking. Então, isso demonstra uma possibilidade da gente ter o ingresso dessas Big Techs para o mercado financeiro, o que seria muito positivo para nós consumidores. E o André, tem um outro detalhe que a gente já chegou a discutir, eu não sei se digital de tudo ou sociedade digital, mas a gente já tratou disso sobre o fim do dinheiro, né? E a gente está num período curioso, e aí, aliás, esse é algo que não entra na minha cabeça, né? Anunciamos nesta semana a nota de R$200. Nós estamos discutindo aqui um ecossistema cada vez mais digitalizado, um consumidor cada vez mais digitalizado, e estamos lançando papel moeda. Mas enfim, né? Coisas de um Brasil que um dia a gente vai entender. A gente discutiu o fim do dinheiro já em alguma oportunidade, não me lembro quando, e a gente falava sobre como esse tipo de movimento do mercado estimularia a queima de uma etapa, né? O cara que nunca passou por um processo regular de ter lá a conta, o cartão de débito, não sei o quê, e ele já elaboraria uma outra fase, talvez usando isso aqui, com o celular, tendo possibilidade de fazer o pagamento por QR Code, ou o que quer que se queira, né? Sem nenhuma dúvida, a discussão do fim do dinheiro está avançada em alguns países, porque no fim das contas o que temos é um conceito. O dinheiro, no fim das contas, é isso, um papel sobre o qual se atribui um valor, se tem um consenso sobre o valor que ele tem, e à medida que as relações humanas foram se expandindo em termos geográficos, os seres humanos precisaram criar instrumentos para que essa expansão fosse acompanhada de uma possibilidade, uma viabilidade de fechamento, de transferência, de fechamento dos negócios, de transferência dos recursos. Essa expansão precisou contar com o sistema bancário e o sistema legal, que acabaram criando uma camada de segurança para quem participa dela, mas criou um overhead financeiro também. E isso fez com que um pedaço tivesse realmente fora do jogo, e outro pedaço tivesse dentro do jogo, mas sem acesso a todos os recursos que esse jogo provê. Quando a gente vai tirando essas camadas, ou pelo menos quando a gente vai afinando esse overhead, a gente viabiliza tecnologicamente que as partes estejam seguras, até mais seguras do que estão atualmente, porque a gente vai ter acesso, nesse caso, à vida financeira completa da pessoa, e o mercado financeiro trabalha com risco-retorno. Se eu sei tudo em relação às suas finanças e, portanto, consigo ter uma avaliação melhor do seu risco, o retorno que eu exijo para te emprestar dinheiro, para fazer alguma relação de crédito contigo, é menor, porque o meu risco é menor também. Então, eu acho que para o consumo isso vai ser muito, muito positivo. Ô, Rodrigo, queria pegar esse gancho nessa nossa fala aqui sobre o fim do dinheiro para falar um pouco sobre o Pix, né, o pagamento instantâneo. Tem gente assustada, com medo de perder ali o controle sobre as rotinas, né, dos consumidores, e isso pode, claro, acontecer à medida em que você tem ali uma maior liberdade para isso. Queria que você comentasse um pouquinho esse ambiente diferente que surge com o Pix, para a gente entender o que muda, e saber um pouco sobre essa história. Existe essa previsão, no teu entendimento, de cada vez mais o consumo, quando a gente está falando sobre transações financeiras, se tornar digital, e a gente inclusive esquecer do cartão, porque a gente tem que lembrar que o cartão, embora já digital, ele é um digital com o pé no offline, né? Quando a gente está falando sobre esse tipo de transação, nós estamos eliminando, inclusive, o cartão. Aros, esse tema é super interessante e para mim, advogado, é ainda mais curioso, porque quando
quando a gente aprende na faculdade como funciona a criação de uma norma, de uma lei, geralmente vem aquela questão, né, que na verdade o regulador ele age provocado pela população. No caso dessas regulações financeiras que a gente tem visto, então a questão do Open Banking e a questão do PIX, na verdade é o regulador que está mostrando para a população, para o mercado, um novo sistema de como se operar, que trará, na visão do regulador, né, alguns benefícios para a sociedade. Então, eu acho bastante curioso você ver ter uma subversão da lógica, né, mas nessa questão eu acho bastante interessante o Banco Central pegar a frente disso e avançar para fins, trazer uma questão tecnológica. E um outro ponto, o PIX é o sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Basicamente ele cria ali vou dizer, um bolsão para facilitar ali, no qual todos os players ali, os entes passíveis de participação no PIX vão se acoplar e você consegue fazer transações de forma praticamente instantânea. A vantagem disso é que eu não precisarei mais, quando eu for fazer uma transferência para alguém, sequer conhecer a agência e conta do sujeito. Ele vai poder, por exemplo, cadastrar o seu número de telefone ou CPF e eu faço a transferência direto com base nessas informações, o que vai facilitar o trâmite. E isso tende a aumentar a competitividade na medida em que você reduz aquelas reservas que hoje existem. Então, determinada conta só pode ser paga no banco X ou Y. A ideia do PIX, ao final de sua implementação, é que, além de resolver a questão dos pagamentos instantâneos, ele facilite todo esse processo de pagamentos. E um ponto curioso, só voltando um passo atrás na questão da digitalização do dinheiro, o Banco Central, recentemente, o presidente do Banco Central, em entrevista, disse que o Brasil está com planos de lançar um dinheiro 100% digital em 2022, o que me deixa ainda mais desconfortável com a questão do lançamento da moeda, do papel moeda de R$200 e da ideia do governo de querer tributar, voltar com a história do IOF. Então, que são medidas, na minha visão, contrárias a esse posicionamento do Banco Central. Mas, enfim, o PIX é um sistema muito interessante, o que o Banco Central está propondo. Vamos ver na prática como vai funcionar, se ele vai entregar tudo aquilo que está prometendo. O meu único receio nessa história toda é que eles resolvam escolher um animal da fauna brasileira para essa moeda digital. Só não pode ser o burro. Pode ser o burro. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei com dó do lobo-guará na nota de R$200. Achei ele meio triste. Eu não sei se é porque toda vez que alguém tirar a nota de R$200 do bolso, vai entregar pro caixa, e o caixa vai virar e falar assim: o senhor não tem outro, eu não tenho troco. Ninguém vai querer o lobo-guará. Então ele já tá meio apático ali na nota, porque sabe que ninguém vai querer. Desculpa, eu não tenho troco. O senhor quer pagar com cartão? Diga, André. Por aí. Não, é por aí mesmo. Esses paradoxos brasileiros são curiosos, né? Nosso pobre e magrelo lobo-guará ali na nota, com aquela cara de fome que ele realmente está, ele deve estar, enfim, prevendo um futuro pouco nobre. Apesar de que, se a gente imaginar um lobo-guará no início do Plano Real, pagava mais do que 2 salários mínimos, né? E agora ele paga 1/4 de um salário mínimo, menos de 1/4 de um salário mínimo, imagino. E a gente, olhando a desvalorização do real, 20% de um salário mínimo, desculpa, a gente olhando a desvalorização do real, essa explicação, por mais que seja plausível, a nossa nota vale menos, precisamos ajustar, é difícil argumentar quanto, ao mesmo tempo, a gente está ali lançando um sistema de pagamentos automáticos, quando a gente está discutindo um sistema bancário aberto, quando a gente tiver uma profusão de fintechs. O Brasil precisa fazer uma escolha, conforme nós já conversamos aqui, como China e Estados Unidos estão fazendo, independentemente do lado que você prefira desse jogo, mas que coloca a tecnologia como um projeto de país. A gente precisa investir nisso. É claro que o Brasil, por ser enorme e por ter uma pirâmide social no que diz respeito a receitas financeiras muito díspare,
a gente tem ali a base da pirâmide muito distante do topo, a gente não pode querer tratar todo mundo da mesma forma, pelo menos não agora, mas a gente precisava estar mais preocupado em criar as condições para que fosse possível tratar todo mundo da mesma forma daqui a pouco. A gente precisa dar acesso à internet, conectividade, educação. Eu gostaria muito de ver essas iniciativas acontecendo, porque a gente poderia sonhar com um Brasil mais evoluído em diversos aspectos e, no caso em questão, que é o ambiente financeiro, também. A gente tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos tecnologicamente do mundo, muito em função dos problemas que tivemos com inflação e as demandas por ajustes nos nossos sistemas. A gente tem uma velocidade de pagamento muito grande. Seria muito bom ver o Brasil investindo em seguir nessa linha de pioneirismo que já teve em alguns aspectos, para que os serviços financeiros chegassem na população inteira. Para fechar contigo, Rodrigo, para o consumidor, né? Olhando de maneira prática para as rotinas aí das pessoas que já tem, na maior parte dos casos, como eu disse, pé atrás com questões que envolvem grana, por todas as razões que a gente já sabe. Quais os pontos de atenção para essas mudanças, para que quem está nos acompanhando, diante de uma oferta desavisada aí para entrar num desses modelos novos que a gente discutiu aqui, não caia em roubada? Acho que a questão, Aros, primeiro, falando do Pix, é algo que, enfim, ele vai facilitar a vida do cidadão, na medida em que as transações vão poder ser feitas mais no mundo ainda mais eletrônico e de forma mais simplificada e rápida. Então, esse eu não vejo muito problema. Agora, a questão do Open Banking, o cuidado que o consumidor deve ter é entender, porque eu imagino que vai surgir uma infinidade de empresas querendo ofertar soluções financeiras e, para isso, ter acesso aos dados bancários dos clientes. Então, é fundamental entender o que aquele sujeito se propõe, qual o produto que eventualmente ele poderia lhe oferecer e tomar todos os cuidados devidos com esse compartilhamento, com o consentimento no compartilhamento dessas informações. Ainda acho que os bancos vão concentrar isso dentro de um grande marketplace ali, plugando esses players. Acho eu que nesse início do Open Banking a coisa vem um pouco mais tímida do que o Banco Central imagina e que as inovações vão vir aos poucos, mas o cuidado principal é aquele que a gente já vê um pouco a população tendo que é de cuidar dos seus dados. Hoje a gente está mudando a lógica de como funciona a questão, a gente está voltando a ser o próprio detentor e o controlador dessas informações. E com esse benefício, com essa liberdade, nasce a responsabilidade. Então, todo cuidado é pouco na questão de compartilhamento de dados, sobretudo os dados financeiros. Bom, então quero agradecer o Rodrigo Borges, advogado, especialista em fintechs e negócios digitais, que esteve aqui com a gente para falar sobre essas transformações em andamento aí no sistema financeiro, Open Banking e o Pix, duas novidades que vão impactar diretamente a vida de todos nós e que a gente precisa saber, sem dúvida nenhuma, como lidar. Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, por ter estado aqui com a gente neste Sociedade Digital. Eu que agradeço, Aro. Sempre um prazer estar contigo e com o André nesse bate-papo. André, meu velho, até a semana que vem. Até semana que vem. Rodrigo, eu que agradeço. Sempre muito legal ouvir você. Meu amigo Aros, contando os dias para gravarmos no estúdio novamente, depois desse longo e tenebroso inverno. Abraço para vocês dois e para todo mundo que nos ouve e vê. É isso, e você que nos acompanha aqui no Sociedade Digital, pode esperar muita mudança naquilo que é comunicado pelos bancos, pelas instituições financeiras, porque, de fato, são novidades essas que a gente discutiu aqui, que vão fazer com que a disputa fique mais acirrada. E não é só uma disputa por mercado, é cada vez mais, assim como em todos os outros setores, pela sua atenção. Olha para mim, tenho algo para te oferecer. Então tem que desconfiar, tem que cuidar, tem que olhar com bastante cuidado, como o Rodrigo destacou. E olhar também os programas passados que estão disponíveis lá no Panflix, o Sociedade Digital, em vídeo também, em podcast. Você pode conferir lá
no Panflix, é só baixar o aplicativo e acompanhar o programa. Toda semana a gente discute o impacto da tecnologia na sua vida. Um grande abraço e até mais. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.